Então, meus irmãos, vamos ao Evangelho, ao texto bíblico. Nós cremos que o Senhor está aqui nesse lugar. Nós cremos que isso é tudo que nós precisamos, é a presença do Senhor e a pregação da sua poderosa palavra. Há um coração quebrantado, ali está o Senhor, ouvindo a voz do seu povo. E nós vamos ler dois textos que são muito conhecidos de todos e que marcam um momento muito especial da vida de Jesus na terra e tem tudo a ver com a nossa vida aqui também na terra. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? O que querem que eu lhes faça? Agora eu quero que você pule para o versículo 50. Você vai já entender o que eu estou fazendo aí. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que ele perguntou: o que queres que eu te faça? Nesses textos, que a gente vai já discorrer mais, ler mais, entrar mais profundamente, passa pelas camadas desse texto. Meu amigo Caião, nem falei, né? Eu dei um abraço nele, dei um cheiro, mas Caião, seja bem-vindo, irmão. Você jamais será visitante, né, irmã Graça? Mora exatamente no nosso coração. E nesses dois textos há algo em comum. Uma pergunta de Jesus para os seus discípulos e para o cego Bartimeu, que pergunta: o que queres que eu te faça? Eu estava conversando lá em casa com a Alana sobre esse texto, e eu pensei assim, viajando, né, com a Alana durante o café, e a gente conversou assim: se Jesus aparecesse fisicamente na igreja, a gente sabe que ele está aqui espiritualmente, mas se ele aparecesse em forma humana, que entrasse no portão, falasse com a gente, provavelmente uma pergunta que ele faria, olhando nos seus olhos, seria: o que queres que eu te faça? Ele perguntou isso algumas vezes durante seu ministério aqui na terra. Luciano, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Caião, o que queres que eu te faça? Irmão Melo, o que queres que eu te faça? Você já pensou na resposta que você daria a Jesus? Lano, Jesus, o Todo-Poderoso, olha nos teus olhos e diz: o que queres que eu te faça? O que você responderia? O que estaria no teu coração? O que você pediria a Jesus? Pelo que o teu coração chora? Pelo que o teu coração clama? Onde está o teu coração? O que queres que eu te faça? Essa pergunta, ela foi respondida de um jeito positivo em uma das oportunidades do texto, em outra de uma maneira negativa. Um de uma maneira certa, outro de uma maneira errada, outro no mesmo passo, outro no passo errado. Sabe por quê? Porque Jesus estava aqui em marcha. Esse texto ele se dá uma semana antes da morte de Cristo, meus irmãos. Uma semana antes, Jesus vai em peregrinação a Jerusalém, e com Jesus havia uma multidão. Por quê? Porque era a lei de Moisés que todo judeu, homem, acima de 18 anos, que não tivesse defeito físico, comparecesse a Jerusalém na Páscoa. Então não estava só Jesus, era uma multidão de pessoas que iam caminhando. E Jesus escolheu passar por Jericó. Jericó era uma cidade de muitas pessoas, era uma cidade de muitos sacerdotes, de muitos levitas. Então uma multidão ia para Jerusalém. Eram 25 quilômetros. Então nós estamos aqui diante de um texto que mostra uma marcha de Jesus por 25 quilômetros entre Jericó e Jerusalém. E quem ficava à beira do caminho aplaudindo, dando ali um pedaço de pão, dando ali um cântaro de água, incentivando, dando uma palavra de força: as mulheres, as crianças, as pessoas que tinham alguma deficiência física, como o cego Bartimeu, ficavam ali à beira do caminho, porque uns não podiam e outros não tinham idade, outros não tinham permissão, outros por algum motivo não iam, e eles ficavam ali formando um corredor humano.
nas grandes cidades. E esse texto, durante essa marcha, Jesus pergunta para duas pessoas ou dois públicos: o que queres que eu te faça? Esse texto ele é bastante atual, sabe por quê? Porque nós estamos em marcha para Jerusalém. Todos nós estamos aqui, temos a expectativa, temos a certeza, a convicção de que essa vida não acaba aqui. Amém? Nós temos a convicção de que a terra não é capaz de segurar o nosso espírito. Amém? Nós temos a convicção de que o nosso corpo, embora um dia possa ser destruído no seio da terra, o nosso espírito ele tem um lugar eternamente ao lado do Senhor Jesus no céu. Amém? Então, nós estamos no mesmo barco. A Bíblia chama esse lugar celestial, essa cidade santa de Nova Jerusalém, como uma espécie de glorificação das coisas e das pessoas. Esse velho Timóteo, carnal, humano, visível, defeituoso, imperfeito, ele sucumbirá. Mas a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo receberá um novo corpo. E assim como ele é, nós o veremos, assim como ele é, nós também o seremos. E da mesma forma, a cidade também será glorificada. Haverão coisas inimagináveis, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais passou pela mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que nele creem. Isso enche o teu coração de esperança? Sim ou não? Faltava uma semana para a morte de Jesus. E aqui no Evangelho de Marcos, a gente percebe um pouco antes do texto, pela terceira vez, Jesus anunciando o seu sofrimento. Pela terceira vez, Jesus diz: olha, eu vou morrer. Pela terceira vez, Jesus diz: olha, se preparem, em breve eu deixarei vocês. Jesus incentiva, Jesus diz que vai ressuscitar, você pode ler isso. Nós lemos aqui o 35, você pode ler isso do 32 até o 34. Jesus anunciando que a sua morte está próxima. Mas estavam perto de Jesus pessoas que não estavam andando no mesmo ritmo. O coração não estava batendo no mesmo ritmo. E longe de Jesus, haviam pessoas que estavam com o coração batendo no mesmo ritmo. Como está o nosso coração nessa marcha para Jerusalém? Jesus tem coração, ou seja, Jesus tem sentimentos, pensamentos, propósitos, projetos, coisas para o eterno e coisas para o presente. Coisas para o porvir e coisas para hoje, para dezembro, para 24, para agora à noite, para segunda. Jesus tem plano com a tua vida hoje. E Jesus tem plano com a tua vida eternamente. Jesus, ele é completo, o Evangelho, ele é completo. E diante desse texto, eu quero te perguntar como está o teu coração. Está no ritmo ou está fora do ritmo? Vem cá, Big. Tá não, vem cá. Tá não, macho, vem cá. Fica aqui do meu lado. Bate palma no ritmo. Pode abraçar. Arrumação, pode soltar também. Bate palma no ritmo aí. Ora mais. No ritmo, Big. Igreja com o Big. Por favor. Agora eu vou ajudar você. O que foi que aconteceu? Saiu do ritmo. Eu. Tu sai do ritmo porque eu saí do ritmo. Vamos de novo. Vai, Big, entra no ritmo. Bora trocar. Eu vou fazer o ritmo. Obrigado, Big. O nosso coração, ele bate num ritmo. 72 vezes por minuto em média, de 60 a 100. O nosso coração, ele bate no ritmo. O ritmo que eu puxei aqui. Pá, pá, tum, 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 tum. Existe uma situação na medicina chamada de arritmia, quando o coração foge do ritmo. Aqui os discípulos de Jesus, eles se encontram
em arritmia. O ritmo do coração sofredor de Cristo, de quem iria se entregar como cordeiro mudo dali a uma semana, não estava compatível com o coração dos seus discípulos. Por quê? O que o Big fez? Quebrou o tempo, quebrou o ritmo, mudou a batida. 70 anos atrás, um cardiologista muito famoso, ele conseguiu inventar um aparelho que você coloca conectado por baixo da pele, com uma bateria dentro do coração, que ele identifica ritmos alterados. Ele identifica quando o coração não está batendo num ritmo. E ele intervém sobre esse ritmo. Ele faz algo, para vocês terem noção. O primeiro marca-passo, ele tinha 7 quilos, pastor. O cara andava com uma mochila de 7 quilos e toda vez que ele agia para colocar o coração no ritmo, era preciso dar corda nele. E ele só valia por 6 minutos. A corda. Então, ele entrava, a pessoa tinha que... Tá, aí ele, 6 minutos. Se ele tivesse não entrado, ok. Se ele entrasse, mais 6 minutos. E assim a pessoa ia sobrevivendo. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, aqui em Fortaleza, há clínicas, doutores, assim, especialistas, coisa linda. O marca-passo, gente, ele pesa hoje alguns gramas. Ele fica aqui dentro do coração, com a sua bateria debaixo da pele. A bateria dura 10 anos. E ele identifica o ritmo. E se o ritmo está fora do ritmo, ele dá uma descarga elétrica no coração, inicialmente de 100 joules. A pessoa leva um choque. E depois, se ele não entrar, ele dá outro choque. E se a pessoa não voltar, ele dá um terceiro choque agora de 200 joules. A pessoa não fica mais, nesse choque, a pessoa não fica mais consciente, ela cai desacordada, ela desmaia da força do choque, mas o coração volta a bater. Isso é monitorado. Eu tenho um professor que ele tem um software que ele me mostrou, coisa linda. Ele abre lá o notebook e ele diz, olha, esses são meus pacientes. Tem lá o mapa do mundo, por GPS, dentro do marca-passo ele vê onde está o paciente dele em qualquer lugar do mundo. Toda vez que o marca-passo entra, ele recebe um e-mail dizendo o marca-passo entrou. E às vezes ele está aqui na família dele, no meio de alguma coisa familiar e recebe um e-mail, marca-passo entrou. Marca-passo foi acionado. Ele liga para o paciente, o que é que aconteceu? Doutor, pelo amor de Deus, o homem está aqui deitado no chão. O marca-passo entrou, calma, veja a frequência. O paciente acordou, vai amanhã no consultório. Desse jeito. Coisa linda. O que é que isso tem a ver com a pregação de hoje? Sabe o que é que isso tem a ver? Muitas vezes nós corremos o risco de estarmos perto de Jesus, mas com o coração num ritmo diferente de Jesus. Muitas vezes nós corremos o risco de estar numa marcha com Jesus, mas com os pés fora de tempo de como está a marcha de Jesus. Nós estamos indo para a mesma Nova Jerusalém, mas com um coração diferente. E o Evangelho é o marca-passo espiritual que aquece, que expulsa todo espírito de frieza espiritual, de arritmia espiritual e devolve o nosso coração na marcha do Evangelho. Você quer ver como os discípulos estavam no ritmo errado? Volta para o texto. 36, Jesus lhes perguntou, Tiago e João, o que queres que eu te faça? Eles responderam, permite-nos que na sua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus diz, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com o que eu sou batizado? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhe disse, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não compete concedê-lo. Não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Aí você pensa assim, os outros discípulos, os outros 10, corrigiram os amigos, exortaram. Sabe o que eles fizeram? Concordaram com eles, na mesma mentalidade. E ainda ficaram com raiva deles, porque disseram, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Aí
cabe uma palavra para a igreja. Mas entre vocês não é assim. Jesus está dizendo, a terra funciona de um jeito, mas para vocês não é assim. Como a nossa mãe dizia, você não é todo mundo. Como Paulo disse a Timóteo, tu, porém, Timóteo. Como Jesus diz no Sermão do Monte, eu, porém, vos digo. Ele diz, mas entre vocês não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Glórias a Deus. Essa pergunta, o que queres que eu te faça, ela liga os dois casos. E a resposta dada por nós, veja bem, nós não estamos aqui só para apontar o defeito do coração dos discípulos. Nós estamos aqui para examinar os nossos próprios corações e responder essa pergunta diante do Senhor, porque nós não estamos falando de quaisquer discípulos, igreja. Tiago e João eram discípulos da intimidade. Juntamente com Pedro, Tiago e João estiveram no Monte da Transfiguração, entraram na casa de Jairo, presenciaram a maioria dos milagres, estavam sempre próximos, era como se fossem os mais próximos dentre os próximos. E de repente, faltando uma semana para a cruz, eles mostram um coração completamente arrítmico, um coração completamente fora de tempo, precisando de um tratamento, precisando de um marca-passo espiritual, falando português, precisando de um choque de realidade, para voltar a bater no mesmo ritmo. Quem sabe você está aqui na live do YouTube hoje, precisando de um choque espiritual, para que o teu coração volte a bater no ritmo de Jesus, volte a sonhar com os sonhos de Jesus, volte a amar o que Jesus ama, volte a sonhar com os planos e propósitos e promessas que estão escritos na maravilhosa palavra de Jesus. O Evangelho, ele é um choque. Eles queriam um lugar de destaque, eles queriam se destacar, eles queriam sentar à direita, eles queriam ser aplaudidos, eles queriam algo para o seu próprio benefício. Eita, começa a falar com a gente, né? Há uma tentação de estarmos perto de Jesus para um benefício pessoal. No nosso coração, eu digo isso me colocando também nessa situação. Nós somos tentados a viver a vida, buscando de Jesus algo para o nosso próprio benefício. Não é verdade? Orando pelo eu, por aquilo que eu, colocando sempre o eu em primeiro lugar. Mas Jesus diz, aquele que quiser ser o grande, que seja o menor. Aquele que quiser seja o primeiro, que seja o servo de todos. É o que Jesus diz. Eles não tinham noção do batismo e do cálice de Jesus. Eles não tinham noção que morte semelhante eles enfrentariam. Eles não tinham noção de que os discípulos morreriam a morte semelhante à do Pai. Eles não tinham noção do que Jesus estava falando. Eles queriam Jesus para o seu próprio propósito. Eles estavam vivendo muito da terra e pouco do céu. Como está o nosso coração? O quanto de terra há no nosso coração? A vida do crente, ela deve ser um processo contínuo, onde a terra vai perdendo espaço e o céu vai ganhando espaço, onde as coisas da terra vão perdendo valor e importância e as coisas do céu vão ganhando valor e importância. Jesus veio para servir, Jesus veio para fazer do pequeno grande, do humilhado exaltado, do louco o sábio. Jesus veio para fazer do pequenininho, do excluído, aquele que vai abençoar os grandes da terra. Jesus fez isso na vida de José, ali no Egito, como um pequeno homem escravo, preso, sem solução, sem esperança. De repente, Deus move a vida de José e ele se torna governador, porque ele foi fiel durante o tempo da pequenez, ele serviu a Deus durante o tempo do pouco e o Senhor o colocou na posição do muito. Jesus fez assim com Davi. Lá no final do seu reinado, o profeta Natã olha para Davi e diz, Davi, eu te vi de trás das malhadas. Eu te vi de trás das ovelhas do teu pai. Ou seja, eu te vi quando ninguém te via.
Eu ouvi a tua oração quando ninguém te ouvia. Eu ouvi a tua canção quando ninguém te aplaudia. Eu ouvia o teu coração quando os sacerdotes, os servos ainda não existiam. Eu te conheci de trás das malhadas. Foi eu quem te chamei. Foi eu quem te arregimentei. Aqui eu quero fazer um parêntese e ministrar algo sobre o nosso coração nessa noite. Não despreze o secreto, não despreze o lugar da humildade, não despreze as orações das madrugadas, não despreze a oração do secreto, do lugar escondido, porque lá acontecem grandes milagres, porque lá Deus ouve. Se você orar de verdade, há um Deus que ouve de verdade, e esse mesmo Deus que ouve de verdade, Ele fala de verdade, Ele intervém de verdade, porque Deus não se ilude com as coisas humanas. Deus é Deus e vê o coração humilde do ser humano que o busca verdadeiramente. Esse é o nosso Deus. É o Deus que vê José na prisão, é o Deus que vê Davi de trás das malhadas, é o Deus que vê Moisés cuidando das ovelhas de seu sogro, é o Deus que vê Jesus menino, que vê Jesus crescendo, que vê Jesus no final do seu ministério sendo desassistido pelos 12 homens em quem ele investiu por 3 anos e não desprezou, mas antes os exaltou sobre a terra. Mas você concorda comigo que aqui os discípulos estavam num ritmo diferente? Você concorda comigo, amém, sim ou não? Você concorda comigo que o coração de Jesus não combinava com o coração dos discípulos? Jesus estava com o coração de quem ia se entregar, quem ia morrer. Mas os discípulos estavam com o coração de quem queria ser exaltado, que queria algo pessoal. O que nos move, igreja? Essa pergunta é importante. O que nos move? São interesses pessoais, questões pessoais, naturais, terrenas? Ou são questões espirituais, questões do céu? Questões que vão abençoar pessoas? Questões que se preocupam em servir o irmão? Nós estamos aqui nessa noite, eu estou aqui nessa noite, para anunciar uma verdade do Evangelho, que é como um choque, que põe em ritmo o nosso coração com o coração. Essa pregação, ela mostra um segundo caso, de alguém que ouviu a mesma pergunta, mas respondeu certo. Quem somos nós nessa noite? Voltando para o texto, versículo 46. E foram para Jericó. A marcha continua. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Você entende por que tinha numerosa multidão? Lembra que eu falei que havia um mandamento de Moisés para que todos fossem a Jerusalém, amém? Então havia numerosa multidão. Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa, ó, o texto que nós lemos no começo, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que ele perguntou: O que você quer que eu te faça? Queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a tua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Cego Bartimeu, um personagem que se apresenta como que não, com certeza, direcionado por Deus, preparado por Deus, para que ser abençoado e para ensinar algo aos discípulos. Os discípulos que ouviram essa pergunta há poucos minutos, agora estavam ouvindo outra pessoa ouvir a mesma pergunta. Os discípulos que foram repreendidos por Jesus agora há pouco, agora estavam vendo um coração humilde, um coração que estava com o ritmo certo, um coração que entendeu quem era Jesus. E você pode pensar apressadamente: Pastor Timóteo, é natural que um cego queira ver. Calma, nós vamos entender elementos desse texto que mostram
que antes mesmo de ver, o coração do cego Bartimeu estava no ritmo, estava no tempo, estava no batimento certo, estava batendo de maneira coerente, estava batendo no mesmo ritmo do coração de Jesus. O cego mendigo, sabe o que é um cego? É alguém que não sabe para onde vai. E o mendigo é alguém que não tem para onde ir. Bartimeu não tinha nome, filho de Timeu. Era o filho do fulano, sem saber para onde vai, sem ter para onde ir. É a expressão bíblica de alguém humilde, de alguém humilhado, de alguém necessitado, de alguém pobre. Quando se espera a resposta teológica certa dos discípulos, com 3 anos de caminhada, aparece alguém na expressão da humildade e humilhação e responde certo. Porque Deus não se ilude com o tempo. Deus olha corações. Deus não se ilude com diplomas, com palavras bonitas, com roupas, com perfume cheiroso. Deus busca corações verdadeiramente adoradores, porque os olhos de Deus percorrem a terra, procurando corações que adorem a Deus em espírito e em verdade. O Senhor não se manifesta em grandes igrejas lindas, maravilhosas, em grandes templos de ouro, com tudo que o homem pode fazer. Não que ele não se manifeste lá, o que eu estou querendo dizer é que Deus não percorre os seus olhos na terra procurando recursos humanos. Deus percorre a terra procurando corações humildes, ajoelhados, que oram com fé, a fé que move montanhas. Esses corações atraem a voz de Deus, o coração de Deus. Eu estava em viagem, esse final de semana eu fui a um casamento de um grande amigo, na cidade de Natal, e fomos 3 famílias aqui de Fortaleza prestigiar o casamento desse colega de faculdade. E aí, num dos passeios, não foi todo embora, ficamos passeando só a nossa família. E num dos passeios nós conhecemos um ponto turístico lá da cidade, lindo. E de repente, a uns 10, 15 metros de distância, eu vi uma mulher de Deus. E eu disse: Alice, eu vou lá dar a paz do Senhor. Ela: pai, quem é? Eu não sei. Aí ela ficou com vergonha. Cadê ela? Está no cultinho, né? Ficou com vergonha. Não, pai. De ver que a criança começa a dar pequenos sinais de adolescência, né? Fosse um ano atrás, ela ia comigo. Fazia muita brincadeira no trânsito, baixava o vidro, fazia pergunta engraçada, né? E ela se achava, né? Fazia comigo, a gente fazia pegadinha. Agora não, ela já, não, pai, não, pai. E ali eu senti algo especial na vida daquela mulher, e eu cheguei para ela, a Alice ficou assim um pouquinho longe, aí eu cheguei para ela: paz do Senhor, minha irmã. Ela: paz do Senhor, servo de Deus. Aí eu disse assim: o Senhor é contigo, irmã. Aí ela disse: glória a Deus pelas suas maravilhas. Eu disse: a senhora é uma mulher de oração, né? Aí ela: quem sabe é Jesus. Só quem sabe é Jesus. A gente vê, meus irmãos, corações com a fé forte, potente, no corpo de uma idosa, mas um coração jovem, um coração pujante, um coração que bate no céu. Você olha e vê, ali está uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Ali está uma mulher, a gente bateu o olho e viu, aí daqui a pouco estava a nossa família conversando com ela e a filha dela. Passamos alguns minutos ali conversando, porque o Espírito Santo de Deus estava ali sobre a vida dela. O que eu quero dizer com isso é que teologicamente, ou estrategicamente, ou humanamente, se a gente ler os 2 textos, a gente vai se encantar com os discípulos, querendo um lugar de destaque na glória. Mas, na verdade, quem estava com o coração certo, no lugar certo, na hora certa, era um cego, mendigo e anônimo. Ali estava o coração de Jesus. O nosso coração deve ser como o coração desse cego, mendigo, anônimo, porque não há nada que vejamos nessa terra que se compare com aquilo que nós veremos. Não há nada que nós tenhamos dinheiro nessa terra que se compare com as coisas do céu. Não há nome mais bonito, sobrenome mais maravilhoso, mais famílias, Dias Branco, sei lá, nomes assim que, ou seja, Gereissati, que você já escuta o nome, já pensa numa mansão. Não há nome na terra que se compare ao novo nome que nós receberemos no céu. Porque ali estará escrito Carlos Augusto, não Moraes, Filho de Deus. Caian,
tal e tal. Filho de Deus. Por mais bonito que seja o Marques, é filho de Deus. Walter Queiroz, Aires de Queiroz, filho do Deus Altíssimo. Esse é o foco, esse é o alvo. Por isso Jesus escolhe um homem sem nome, um homem sem vista, um homem sem dinheiro, um homem sem casa para nos dar exemplo. Sabe por que no céu vai ter rua de ouro? Sabe por quê? Porque o metal mais nobre procurado na terra vai ser pisado no céu. Que vale mais dinheiro. Aquilo que o Silvio Santos dava prêmio em barra de ouro. Todo mundo, ó. Se você vale tudo. Se você olhar o crescimento de bolsa de valores e tal, nada se compara ao ouro na terra. Porque é um recurso limitado. O ouro, do dia da criação até hoje, é o mesmo. Ele vem se valorizando ao longo dos anos. E no céu ele será pisado. Porque o de mais valor na terra, no céu não tem valor. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. É o apaixonante Evangelho. E agora, para finalizar a pregação de hoje, eu quero te fazer uma singela pergunta. Uma singela e profunda e muito amorosa. Me queira bem, como diz o meu pastor Walter. Me queira bem. Me queira bem. Eu quero te fazer uma pergunta que pode te incomodar um pouco. Mas eu vou te incomodar, sabe por quê? Porque essa pergunta também me incomoda. Eu não posso me incomodar sozinho. Eu já incomodei a Alana, agora eu vou incomodar você. Eu vou perguntar, quem quer, nessa noite, não estou falando de 25, não estou falando de começar a dieta segunda-feira, não estou falando de voltar para a academia, não estou falando de planos para 25. Eu estou falando de hoje à noite. Hoje à noite. Quem quer, hoje à noite, acertar o ritmo do seu coração com o coração de Jesus? Isso tem me incomodado. Eu quero te incomodar. Quem quer nessa noite, dia 1º de dezembro de 24, acertar o ritmo? Sabe por quê, meus irmãos? Porque coisa agoniante num plantão é você ver um coração arrítmico. É você ver um coração que não bate no ritmo. É você ver uma fibrilação. É você ver um coração que bate a 150, 160. Sabe por quê? Porque o problema não é o coração. Porque o coração ele vai mandar sangue para todos os tecidos. O coração é quem leva o oxigênio, é quem manda nutriente. E quando ele está arrítmico, o corpo todo perece. A pessoa fica pálida, desorientada. E muitas vezes pode chegar à morte. Porque o coração parou de bater no ritmo certo, vai faltando raciocínio, vai faltando oxigênio, a pele fica pálida, a pessoa não consegue ter forças para se pôr de pé. E eu quero te dizer, isso também acontece espiritualmente. Há uma tentação de frieza espiritual sobre a igreja que nos afasta de Jesus, mesmo estando próximos da igreja fisicamente, mas com o coração distante. Isso está repreendido em nome de Jesus. O Senhor nos trouxe aqui para entrarmos em marcha, a nova Jerusalém, em marcha celestial, no mesmo ritmo, no mesmo coração. Sabe por quê? Porque em João capítulo 7, João capítulo 14, certeza, 14, Jesus diz assim, aquele que me ama, é aquele que guarda a minha palavra. E se ele me ama, ele guarda, e se ele guardar, eu também o amarei. E o Pai o amará, e eu me manifestarei a ele, e seremos um. O que é que ele está dizendo, meu amigo Laerte? Que existe um ritmo, e que esse ritmo deve estar sincronizado. E o maior valor desse ritmo é o amor à palavra. Porque se nós pedirmos algo em nome de Jesus, no mesmo ritmo, tudo nos será concedido. Tudo. Ele diz, peçam e recebereis. Batei, batei e abre-se-vos-á. Mateus 7,7. Pedi, pedis e recebereis. Ele está falando de um povo que pede o que Jesus pede. Aquele povo, minha irmã Silvana, querida, que diz assim, lá em Isaías, quando o reino dos céus está conversando, a quem, pois, enviarei? A quem, pois, enviaremos? Isaías olha aqui da terra e diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu tinha lábios impuros, mas agora eu fui purificado. Eis-me aqui, Senhor. Portanto, eu quero te perguntar, quem aqui está disposto a acertar o ritmo? Tem ritmo que se acerta? Tem ritmo que se acerta com uma manobra.
Posso falar, pastor? Posso usar o senhor como exemplo? O pastor Valdo teve um problema sério de arritmia 1 ano atrás. Acabou-se para a glória de Deus. Mas certa vez, o pastor estava com um ritmo 150, 160 arritmia mesmo, por conta da enfermidade que ele tinha no coração. Tinha. Não tem mais. E aí, certa vez, passou. Eu disse, pastor, vamos levantar aqui suas pernas. Deitei ele no chão. Levante suas pernas. Bote sua mão na boca e sopre com toda a sua força. Chamada manobra de Valsalva. Levantei, pá, agora, pá, soprou. Com o oxímetro no dedo, o coração. Tum, 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 tum. Tava, tum, 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 tum. Quando ele soprou o coração. Tum, tum, tum. Não precisa ir mais para o hospital, pastor. O coração voltou ao ritmo. Isso é uma medida simples, domiciliar, caseira. E muitas vezes nós precisamos só de ajustes, sopro, uma atitude, para voltar ao ritmo. Ah, meus irmãos, mas há situações que isso não resolve. Há situações que você precisa dar uma medicação na veia. E sabe o que é que tem na bula dessa medicação? A bula diz assim, ó, toda vez que você for aplicar essa medicação num paciente, avise a ele, você vai sentir uma sensação de morte. Adenosina 6mg, eu já fiz. Meus irmãos, a pessoa que passa por isso diz, eu vi o túnel, eu vi o filme. Eu vi. É da medicação. Ela ajusta o coração de maneira brusca. E a pessoa tem a certeza da morte. Quem quiser experimentar, eu trouxe aqui algumas ampolas. Estou brincando. É de os hospitais. Mas creia, é assim. Tem situações que não se resolvem de maneira assim, irmã Nalinda. Assim, ó, sopre, pastorzinho, sopre, levante suas perninhas. Não. Tem situação que é assim, meu irmão, para você entrar no ritmo, você vai passar por um tratamento mais forte. Mas tem situações, minha irmã Ju, que uma dose só não resolve. Tem que ser 2. E depois da segunda tem que ser 3. E depois da terceira, descarta a medicação, fecha a maleta. Agora nós vamos dar um choque, 200 joules nesse peito. Uma pessoa acordada, anestesiada, mas acordada. E, meu irmão, você vai encostar essa pazinha aqui no teu peito. E você vai levar um choque. É lindo demais, meus irmãos. Não. É lindo quando dá certo. Graças a Deus, até hoje eu não vi nenhum dar errado. Mas é lindo. Dá certo. Volta, a pessoa volta, sabe por quê? Porque o tratamento é amargo, dói, é choque, a sensação é ruim. Mas depois, o lábiozinho fica bem rosadinho, o coração volta, o oxigênio volta, a pessoa para de tremer, o dedo fica corado, a pessoa volta a si, se levanta, sai andando para casa, Cristiano. Sabe por quê? Porque o coração voltou, o ritmo voltou, o passo voltou. Ei, glórias a Deus! E tudo que eu estou falando aqui, por mais que pareça ser sobre medicina, não tem nada de medicina. Nós estamos falando aqui sobre o poder do Espírito Santo de Deus, que toma o profeta lá no vale de ossos secos e diz, ei, filho do homem, profeta Ezequiel, sopra o vento do Espírito sobre os 4 ventos da terra e esse numeroso exército volta a viver. Volta a viver. Volta a viver. É o Espírito que faz bater de novo. Vou fazer uma pergunta incômoda. Outra. Quem aqui já se sentiu fora de tempo? Não vou olhar para você. Quem aqui em algum momento da sua caminhada de fé, eu tenho 41 anos de vida, 41 anos de igreja. Quem aqui já viveu tempos onde o seu coração não estava no tempo de Jesus? Pode baixar a mão, eu vou abrir o olho. Eu cheguei nessa igreja dessa forma. Aqui meu irmão que não me deixa mentir. Eu cheguei daqui nessa igreja dessa forma. A irmã Graça está aqui. Meu coração não me deixa mentir. Mais quebrado que arroz de terceira. Fora de tempo, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Achava que ia morrer do coração todo dia. Ia para a faculdade, subia no Parajana. Quem conhece, quem andou de Parajana, diga é o novo.
O Parajana passava em frente à faculdade. Eu pegava ele internado da Parangaba. Chegava em frente, eu não descia, voltava para o terminal. Ia para o terminal do Papicu ou voltava para o Parangaba. Quando a gente chegando perto da faculdade, era uma tremedeira, um tremelique, uma sensação terrível, eu voltava. Ia perdendo o sinal. Depois, quem não conhece esse testemunho, você paga uma pizza, eu conto o testemunho para você. Mas o fato, meus irmãos, é que durante a caminhada para Nova Jerusalém, nós corremos o risco de perder o ritmo, de perder o tempo. Mas o cego Bartimeu, ele tem 3 elementos aqui, que não é somente o sopro, a vassalva, ou o remédio, ou o choque. Mas são 3 elementos que colocam o coração no tempo, que colocam o coração no ritmo. Se você quer botar seu coração no ritmo, abra os seus ouvidos, porque é o que diz a palavra do Senhor. Versículo 47 e 50. O cego Bartimeu, ele teve discernimento. A falta de discernimento nos coloca fora do tempo, fora do ritmo. O cego Bartimeu teve discernimento porque ele disse: Jesus, filho de Davi. Sabe o que ele está dizendo? A promessa que o Messias vem da linhagem de Davi se cumpriu. Jesus é o Messias, Jesus é o filho de Davi. Sem que ninguém o ensinasse, sem que nenhuma aula de teologia, ele percebeu pelo Espírito que ali era Jesus, o filho de Davi. Alguém podia dizer: louco, cala a boca, ele é filho de José e de Maria, cala a boca. Ele disse: eu sei que ele é o filho de Davi. Eu sei que ele é o alvo da profecia de Isaías. Eu sei que ele é o alvo do Antigo Testamento. Ele é o Messias esperado de Israel. Jesus, filho de Davi. E depois, no versículo 50, ele diz: mestre, Rabone. 2 pessoas só chamaram Jesus de Rabone. 2. Maria, lá do túmulo, e o cego. Vê se esse homem não tinha o coração dele batendo junto com o coração de Jesus. Ele chama Jesus de mestre. Só 2 pessoas tiveram essa clareza de dizer: ele é o mestre dos mestres. Ele é o sacerdote dos sacerdotes. É ele quem ensina os mestres, Caian. É ele quem dá o ensinamento. Assim, nós entendemos que o discernimento de quem Deus é coloca as coisas no seu devido lugar. Deus no lugar de Deus e o crente no lugar do crente. Deus sendo o Senhor, o poderoso, o mestre, quem manda, quem coordena, quem abre porta, quem fecha porta, quem diz amém. É Ele quem comanda, Ele é o alfa, é o ômega, é Ele quem manda em nossas vidas. E nós somos pobres, cegos, pecadores e humildes. Só que muitas vezes nós somos tentados a trocar de lugar com Deus. Nós somos tentados a dizer: Deus, faça isso, faça aquilo, Deus, faça dessa forma. É totalmente incoerente, incongruente, mas é algo que pode acontecer. Quando isso acontece com Moisés, nós entendemos que pode acontecer comigo. Não estou fora disso. Moisés fez isso. Quando o povo começou a pedir carne lá, agora, Números 11, por aí, 9 a 11, por aí. Lá em Números, lá pelo versículo 11. O povo começa a pedir carne. E Moisés vai orar a Deus, ele começa a oração de uma maneira bem linda, maravilhosa. Ele diz: Senhor, fui eu que pari esse povo. E ele recebeu o título de homem mais manso da terra. Você imagina o nível de irritação. Senhor, acaso fui eu que pari esse povo? Está lá escrito. O povo está pedindo carne, o Senhor tem dado maná, o Senhor tem feito um milagre, o Senhor abriu o mar, e o povo está insistindo. Aí o Senhor diz: Moisés, diga ao povo que vai ter carne. Diga ao povo que vai ter carne que vai dar na canela. Diga ao povo que num raio, se eu não me engano agora, vou dizer um número aqui, eu acho que é esse. 200 metros de raio vai ter carne. E a carne vai dar na canela. E eles vão comer tanta carne que vai sair carne pelo nariz. Aí agora, até aqui está tudo bem, né? Crente falando errado, mas no lugar do crente. E Deus no lugar de Deus. Aí vem uma tentação do coração de Moisés, e ele diz assim, ó: nem se o Senhor matasse todos os rebanhos da terra, e pegasse todas as aves do céu, e matasse todos os peixes do mar, não seria carne suficiente para alimentar todo esse povo.
Era em torno, gente, era em torno de 2 milhões de pessoas. Era a população do Ceará, de Fortaleza. Era a população de Fortaleza para comer carne, para dar na canela. É carne. Aí ele disse, Senhor, nem se o Senhor... Aí Deus responde a Moisés dizendo, quer me ensinar a contar, Moisés? Bíblia na linguagem cearense, depois é dito. Vai comendo enquanto arroz seca. Mas, meus irmãos, olha como é o nosso coração. A gente ri de Moisés, mas nós fazemos exatamente a mesma coisa. Quando nós chegamos a Deus já com a lista pronta, dizendo, querendo que Ele faça isso, que Ele faça aquilo, que Ele faça de tal forma. E quando a promessa de Deus vem sobre o nosso coração, nós começamos a duvidar dessa promessa, dizendo, Senhor, isso não vai mais se cumprir. E Deus olha para ti, quem fez o calendário, quem fez o tempo, quem é o Senhor? Sou eu ou é você? Não há promessa que saia da boca de Deus, que não se cumpra na terra, se assim é a vontade do Pai. Porque Ele é Deus, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Criador, Ele é o consumador de todas as coisas. O discernimento, Ele nos faz ver Deus no lugar de Deus. E Ele nos coloca no nosso lugar. Porque diante de Deus, minha amiga Pamela, não tem um que fique de pé. Olha lá Daniel, na visão do Apocalipse. Tudo começa assim o texto. E eis que via o trono de Deus e caí como morto. João em Apocalipse. Quando o cordeiro ou alguém que vai abrir os selos toca, o anjo toca nas costas de João, ele estava como morto. Sabe por quê? E quanto mais perto da presença de Jesus nós chegamos, menos da terra há em nós e mais do céu. Menos da terra e mais do céu. Menos da terra e mais do céu. Primeiro elemento, se você quer acertar o coração, o ritmo, discernimento. Discernimento. Ele é o Messias, Ele é o Mestre, Ele é o Senhor, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Não há nada de bom em nós, não há nada de maravilhoso em nós. Nós somos pobres, humildes, sem Jesus. Nós somos desgraçados pecadores. Com Jesus, nós somos mais do que vencedores. Por Jesus, não por nós. Segundo lugar, perseverança. Para acertar o ritmo, precisa ter perseverança. Sabe por quê? Porque há momentos em que a multidão atrapalha. Há um ditado que diz assim, ó, a voz do povo é a voz de Deus. Não é verdade. A voz do povo gritou Barrabás. A voz do povo disse, cala a boca, cego. A voz do povo mandou calar aquele revelado que estava dizendo, ele é o Messias. A voz do povo mandou calar um coração quebrantado e humilde. A voz do povo queria calar a voz de alguém que estava clamando da maneira certa. E muitas vezes, meus irmãos, nós ouvimos calar a boca durante o nosso dia, contra a nossa fé, contra as promessas de Deus, contra a palavra de Deus. Há um discurso da multidão que diz, cala a boca, não ora mais não adianta mais, não tem mais jeito, não vai mais dar certo. Diante desses cala a boca, é preciso que haja um coração perseverante. Um coração que prevalece, que diz, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que no fim se levantará o Senhor. Eu sei que se o Senhor for na minha casa, a minha filha será curada. Eu sei que se sobrar uma migalhazinha da mesa, eu vou comer como um cachorrinho, e a minha filha será liberta. Eu sei que se o Senhor der ordem daqui, o meu servo será curado lá onde ele está. Eu sei que o Senhor é vivo, e no fim se levantará o Senhor sobre a terra. É preciso ter perseverança para acertar o ritmo. Já pensou o médico que vê um coração arrítmico que tenta a primeira tentativa, não conseguiu? Deu não, ó. Mas é porque não deu mesmo. Tchau. Já pensou? Para entrar no ritmo, tem que ter luta, tem que ter perseverança, tem que resistir. A multidão atrapalhou Zaqueu. Por motivo anatômico, ele era baixo, fino. Mas tinha uma árvore, ele subiu na árvore. Não, as coisas não vêm de mão beijada. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado pelo esforço.
é esforço para orar de madrugada, para se ajoelhar, para se consagrar, para fazer jejum, para ler a Bíblia. O reino de Deus é tomado pelo esforço. Por isso que ele grita como uma exaltação de uma voz, de um coração que grita. O que te faz gritar? O que te faz gritar? Salvar uma criança que está ali, um dedo quase na tomada, um acidente, algo que nos faz gritar é grave. Para entrar no ritmo tem que gritar. Eu quero dizer, tem que ter energia, tem que botar para fora, tem que querer, tem que ter raça, tem que ter sangue no olho. Terceiro e último, para a gente orar. Para colocar o coração no ritmo, tem que ter humildade. Tem que ter humildade. Ele clama por misericórdia. Enquanto os discípulos diziam, eu mereço um lugar de destaque, o cego dizia, misericórdia, eu não mereço. Tem compaixão de mim, ó filho de Davi. Enquanto os discípulos, em outros evangelhos, aparece a figura de Salomé, que é a mãe deles, intercedendo pelos seus filhos. Enquanto havia no coração daquela mulher ou deles um sentimento de direito, dizendo, eu tenho direito, reivindicando direito. Quantas vezes nós oramos reivindicando direitos, igreja? Quantas vezes nós somos tentados a orar reivindicando algo do Senhor? Não. O cego, ele foi humilde, ele poderia colocar toda a sua vítima e dizer, Senhor, pelo meu passado, pela ausência do meu nome, porque eu sou mendigo, porque ele tinha uma história que faria qualquer um de nós chorar, mas ele não trouxe nada, não se colocou como vítima nessa situação. Ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não mereço, eu não tenho direito, mas tem misericórdia de mim, ó filho de Davi. Nós não temos direitos, nós somos pecadores, nós não merecemos nada de bom que venha do céu. Grupo de louvor, nós vamos orar. Venha cá, meus irmãos, amados e queridos. Humildade, perseverança e discernimento. Com o coração certo, nós pedimos certo. Com o coração errado, nós pedimos errado. Tiago disse, vocês pedem, pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês oram, pedem e não acontece nada, porque vocês estão pedindo errado. Mas com o coração certo, buscando Deus da maneira certa, todas as coisas nos serão acrescentadas. Qual foi a reação dele, igreja? Ele pulou. Ele pulou. Não é natural de um cego pular. Cego sentado pular é um risco de queda gigantesco. Porque ele não sabe onde ele vai apoiar seus pés. Até porque ele estava diante de uma grande multidão. Ele pulou. Ele pulou, sabe por quê? Porque ele sabia que o Senhor estaria ali para lhe segurar. O Senhor nos chama a responder essa pregação. Toda palavra pregada, seja onde for, ou por quem for, ela requer de nós uma reação, uma resposta. Não estamos aqui numa palestra, em alguma apresentação. Estamos aqui diante da poderosa palavra de Deus. E ela requer de nós uma resposta. São perguntas feitas. Não pode ficar vazio, não pode ficar no vácuo. O coração certo, no ritmo certo. E ele responde, eu quero voltar a ver. Sabe por quê? A única maneira dele seguir Jesus até Jerusalém era se ele não fosse mais deficiente. Ele voltar a enxergar era o passaporte para ele ir com Jesus a Jerusalém. E aqueles olhos com uma semana de uso viram a cruz. Aqueles olhos com uma semana de uso viram um túmulo vazio. A Bíblia diz que ele o seguiu estrada fora. Ele podia usar os seus olhos agora para fazer tudo o que ele não tinha feito. Tudo que a cegueira tinha impedido. Mas ele usou os seus olhos para seguir a Jesus. Ritmo certo, coração certo. Vê aquilo que o Senhor quer mostrar. 3 verbos concluem
nessa história. Ele foi curado, ele foi salvo. Jesus disse, tua fé te salvou. E ele foi guiado por Deus. O fato dele enxergar não o tornou orgulhoso, dizendo, agora eu mesmo escolho o meu destino. Ele passou a vida sendo guiado. E quando ele agora enxerga, ele continua sendo guiado por Jesus. Você entende que havia humildade ali naquele coração? Agora eu volto ao começo da pregação. Jesus olha para nós e pergunta, Robério, Reinaldo, Maneide, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Será que a resposta que ele vai ouvir vai ser uma resposta que vai combinar com o coração dele? Ou será uma resposta arrítmica, fora de tempo? É noite de comunhão com o Senhor. É noite de acertar o passo. É noite de clamar ao Senhor. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Transforma o meu coração. Me revela os teus sonhos. Porque o voltar a enxergar é a luz que vem, que entra na pupila, que gera imagem na retina. O nervo óptico pega essa informação e transforma em visão no cérebro. Enxergar hoje não é só isso. Porque todo mundo que está aqui está vendo, está me vendo, está vendo essas paredes, esses lindos irmãos aqui do louvor. Todo mundo está vendo tudo. O que nós precisamos enxergar aqui hoje é o sonho de Deus, é a visão de Deus, é o propósito de Deus, é o caminho para Nova Jerusalém, é aquilo que nós precisamos renunciar, deixar para trás, para que nada nos faça perder a direção, o real propósito. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, para que a gente faça essa oração. Todo aquele que deseja, pastor, eu sou ousado, pastor, eu sou ousado. Eu quero não só entrar no ritmo, mas eu quero que a minha família entre no ritmo. Eu quero que o meu trabalho entre no ritmo. Eu quero que os meus amigos entrem no ritmo. Então clame por Ele. Chame por Jesus. Vamos exaltar o nome do Senhor Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Há esperança, meus irmãos. Não importa se um dia o meu coração, como eu já acabei de contar aqui para vocês, andou fora do tempo. Sabe por quê? Porque Pedro, Tiago e João, que estavam aqui fora de tempo, mais para frente eles entraram no tempo. Mais para frente Pedro se tornou o avivalista de Pentecostes. João se tornou o discípulo amado. Tiago se tornou o pastor das igrejas gerais. Mais para frente a ficha caiu. Mais para frente o coração entrou no ritmo. Eu quero te convidar a não deixar mais para frente. Porque o tempo passa. Está acabando 24, daqui a pouco acaba 25, acaba 26. O tempo passa. O sol se põe, o sol nasce. Hoje é tempo de entrar no tempo. Hoje é tempo de entrar no ritmo. Senhor Jesus, feche bem os seus olhos. Vamos responder essa pregação. Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, Deus. Oh, Jesus. Nós cremos, Pai, que o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite. Nós cremos, Pai, que o Senhor trouxe aqui nesse lugar. Nós cremos, Senhor, que o Senhor nos colocou diante dessa palavra para nos incomodar diante da vida, Senhor, porque a rotina, ela tenta nos consumir, ela tenta nos levar como num pacote que vai abrindo e fechando, e é uma semana e outra, e um mês, e um ano, e 2 anos, e 10 anos, e a vida vai passando. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer que nós temos compromisso real e verdadeiro contigo, meu Jesus. E que nós queremos, Senhor, andar no mesmo ritmo, na mesma marcha, no mesmo coração. Famílias, igreja, um povo, crianças, idosos, jovens, e com demandas completamente diferentes.
andam no mesmo ritmo e na mesma marcha, com discernimento, com humildade, com perseverança, crendo que o Senhor nos chama a Nova Jerusalém, que há um ritmo, há um tempo dos sonhos, há um tempo das promessas, há um tempo do mover de Deus. Nós não queremos atrasar o tempo, Senhor. Nós não queremos ficar deitados na rede da vida, vendo as coisas acontecerem e deixando a vida nos levar, não. Nós também não queremos ser ansiosos, na tentativa de querer te ensinar a governar sobre nós, na tentativa de querer te apressar, porque Deus não se atrasa, Deus não se apressa, Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor de todas as coisas. Oh, aleluia, aleluia. Vem, Senhor, nos dá maturidade nessa noite, ó Santo Espírito de Deus. Sopra sobre a tua igreja nessa noite, esquadrinha o nosso coração, examina, sonda e vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelas veredas da justiça, ó Deus. Se há algum coração, a começar do meu, da minha mulher, dos meus filhos, se há algum coração entre nós que está batendo fora, que volte para dentro nessa noite. Se há algum coração que está fora do tempo, que volte ao ritmo nessa noite. Pelo poder do teu Espírito, Senhor. Que volte o sangue a circular. Que volte o oxigênio a nutrir. Que haja vida no meio da tua igreja. A vida de Ezequiel no vale de ossos secos. Vida de Deus. Vida sobre o numeroso exército. Vida que sopra sobre as narinas, vida que dá ânimo, vida que é contagiante, vida que passa para a vida, porque a tua palavra diz que o Senhor não nos deu o espírito vivo da terra, mas um espírito vivificador. Um espírito que é vivo e que transmite vida, que exala vida, que exala sorriso, brilho no olho, fé, esperança, força, certeza inabalável de que o Senhor está cuidando de nós. E isso é suficiente. Isso é suficiente. Vamos cantar ao Senhor.